Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Vamos meditar hoje, talvez aquela que seja a parábola mais conhecida, mais famosa que Jesus nos contou. Lucas, capítulo de número 15. A partir do verso de número 11. Isso. Amém? Vamos ler? Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele lhe informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer tudo o que temos experimentado, visto e ouvido até aqui. Mas, ó Deus, eu rogo ao Senhor que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Abre, ó Deus, os nossos corações, a nossa mente, para nós recebermos aquilo que vem do Senhor. Que não haja nenhum ruído na comunicação, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado na transmissão dessa palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, essa talvez seja a parábola mais famosa que muitos conhecem, que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. Tenho certeza que você já deve ter ouvido alguém pregar sobre essa parábola. Tenho certeza que você já leu essa parábola e releu agora, mas muitas vezes, dezenas, centenas de vezes. Mas a palavra do Senhor é sempre viva,
E eu acredito que sempre podemos aprender algo mais aquilo que Deus quer nos ensinar, quer nos iluminar e quer revelar para cada um de nós. Quando nós olhamos para essa parábola, a gente é chamado a atenção a respeito de uma palavra, e essa palavra é pródigo. Dentro da nossa compreensão atual, pródigo está muito relacionado à palavra perdido. Por isso o título, talvez na sua Bíblia aí, esteja o filho pródigo, ou seja, o filho perdido, o filho que se perdeu. Mas não foi sempre assim. A palavra pródigo, mais atrás, ela significava generoso, ou ainda extravagante. Então, se nós pudéssemos olhar, na realidade, a palavra pródigo aqui, ela pode ser vista em duas realidades, ou em dois contextos amplamente diferentes. E se nós pudéssemos pensar como Spurgeon pensou quando pregou sobre essa parábola, ele deu o seguinte título na sua pregação. Ele intitulou assim: o amor pródigo para o filho pródigo. Em outras palavras, o amor generoso do pai para o filho perdido. Spurgeon, quando pregou sobre isso, deu esse título, porque essa palavra ela pode ter significados diferentes. E aqui ele trabalhou muito bem essa generosidade do amor do pai sobre o filho mais novo. Mas também existe um outro pastor que nos deixou esse ano e que tem marcado ainda que morto, mas tem marcado muito a minha vida com os seus escritos, que é o Tim Keller. Ele escreveu um livro chamado O Deus Pródigo, onde ele também observa a respeito dessa palavra pródigo como generoso. E ele traz luz a respeito desse amor do pai sobre os filhos. Então, se a gente pudesse olhar a partir da visão do Tim Keller, ele está falando exatamente da parábola do Deus generoso sobre o amor daqueles dois filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho. Essa parábola que nós lemos, ela está dentro de um contexto de 3 parábolas, ela é a terceira parábola. Se os irmãos passarem um pouquinho aí para trás, vão ver que a gente vai encontrar a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. O Tim Keller vai dar um destaque na ação daquele que busca, daquele que procura. Ele diz: Deus é aquele que vai atrás da ovelha que ficou pelo caminho. Deus é semelhante à mulher que perdeu a dracma na sua casa e começou a arrumar a toda a casa para achar aquela dracma que estava perdida. E por fim, Tim Keller vai dizer: Deus é o pai que vai atrás dos filhos pródigos, dos filhos perdidos, daqueles filhos que se perderam no meio do caminho. À luz desse texto e à luz dessas duas interpretações de Spurgeon e de Tim Keller, eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã algumas lições que eu considero valiosas aqui nesse texto. A primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto é com quem Jesus está falando. Com quem Jesus está falando? Se os irmãos voltarem lá para o início do capítulo, os irmãos vão perceber que há 4 grupos ali que Jesus está falando. Vamos lá no versículo 1 e 2. No versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para ouvir. Versículo 2: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quais são os 4 grupos que nós podemos identificar aí? Publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Com quem Jesus está falando? Está falando com esse povo aqui. Está falando com essa galera aqui. E esse grupo, ou esses 4 grupos de pessoas,
eles estão muito relacionados à realidade dos dois filhos na parábola que Jesus está contando. Publicanos e pecadores estão relacionados ao filho mais novo. Fariseus e escribas estão relacionados ao filho mais velho. E dentro dessa realidade, dentro do contexto que eles estão vivendo ali, Jesus vai trazer algumas lições para a vida daqueles homens que marcaram a vida daqueles ouvintes e que marcam até hoje as nossas vidas, que ouvimos, lemos e também vemos pessoas pregando sobre esse texto. Dois grupos, se pudéssemos dividir melhor ainda, que se assemelham com o filho mais velho e com o filho mais novo. O mais novo, publicanos, pecadores. O mais velhos, fariseus e escribas. O mais novo é aquele grupo que vivia à margem, aquele grupo que vivia distante do costume religioso, do costume daquilo que o judaísmo pregava, estabelecia. Eles viviam distante, viviam à margem, viviam quase que como deixados de lado, errantes no caminho, e não eram levados em consideração pelos fariseus e pelos escribas. Tanto é que, como eu li aqui, eles vão recriminar Jesus porque ele comia e bebia com pecadores. Mas também Jesus tem algo a falar para os fariseus e para os escribas, que viam no seu estilo de vida o legalismo e o moralismo como uma arma ou uma ferramenta para que eles pudessem agradar ao Senhor. E Jesus vai mostrar que tanto a ausência de vida e de intimidade com o Senhor ou com o Pai do filho mais novo, quanto o moralismo, o legalismo e a religiosidade do filho mais velho diante do pai não agradava o pai, porque ambos, o mais novo e o mais velho, de fato não amavam o pai. Com quem Jesus está falando? Jesus está falando com a gente. Jesus está falando comigo. Jesus está falando contigo. Está falando comigo, está falando contigo quando nós decidimos viver a vida à nossa maneira, do nosso jeito, achando que nós podemos guiar, ser um motorista, dirigir e conduzir a nossa vida quando bem entendemos, como o filho mais novo. Está falando comigo, está falando com o irmão, quando começamos a pensar que por causa da nossa religiosidade ou por causa da nossa moralidade, nós podemos agradar a Deus com o objetivo de ter alguma coisa em troca. Jesus está falando com a gente. Jesus está falando com esse grupo, mas Jesus está falando também nessa manhã para os nossos corações. Tanto aos nossos corações que por vezes andam errante no caminho, achando que podem fazer o que quiser, a maneira que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, mas também fala ao coração daquele que acha que por uma vida religiosa, de falso moralismo, de legalismo, pode agradar ao Senhor. Não é esse o caminho do Evangelho. Por isso Jesus fala conosco nessa manhã. Por isso Jesus está falando com esses dois filhos que na realidade o que eles desejavam era aquilo que o pai poderia lhes ofertar. O mais novo de maneira mais clara, dizendo: Pai, o que me interessa é aquilo que o Senhor pode me dar. Eu quero usufruir daquilo que o Senhor pode me dar. Então, dê a minha parte, aquilo que me cabe, e eu vou usar e usufruir da maneira como eu quero. Deus nos deu a vida. A vida vem dele. E muitas vezes usamos a nossa vida à nossa maneira, do jeito que nós queremos, gastando a nossa maneira, com aquilo que bem entendemos que é importante ou valioso para nós. E caímos em uma série de engodos, de mentiras, achando que o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. O que importa é fazer aquilo que eu bem quero. O que importa é fazer aquilo que me agrada. Essa
Esse é o pensamento do filho mais novo, que diz: me dê a minha parte, dê aquilo que me cabe, deixa eu gastar da minha maneira. Mas só que diante dessa vida que o filho mais novo busca viver, e diante dessa vida que talvez alguns de nós possamos estar vivendo dissolutamente, há um preço, vai se esgotando, a vida vai se gastando, e vai acabando, e vamos percebendo que aquilo que a gente vai buscando fora de Deus não preenche o vazio do nosso coração, não nos completa. E vamos percebendo que há sempre uma falta. Andamos de um lado para o outro tentando suprir aquilo que somente Deus pode suprir. E vamos achando que aquilo que decidimos e escolhemos para a nossa vida é o melhor e foi a melhor decisão. E então vamos percebendo que não sacia, não completa, não preenche o vazio. E vamos então, ao invés de buscar o Senhor para suprir o vazio, vamos buscando outras coisas e vamos nos afundando cada vez mais nas nossas buscas, e esse vazio do nosso coração só vai aumentando. Mas a minha oração nessa manhã é que, como o filho mais novo caiu em si e viu que de maneira nenhuma aquilo que ele buscava podia suprir o seu coração, e voltou para a casa do Pai, a minha oração é que a gente saia daqui dessa manhã convictos de que aquilo que a gente busca fora do Senhor não pode preencher o nosso coração, porque somente Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Mas também é o filho mais velho, aquele que ficou em casa, aquele que achava que pela sua vida moral, em não transgredir nenhuma lei, aqui já vai uma mentira, né? Mas ele acreditava que foi possível ele não transgredir nenhuma lei ou nenhum mandamento do seu pai. E ele achava que por não transgredir nenhuma lei e viver a sua moralidade, a sua religiosidade, o seu legalismo, o pai se agradaria, mas que no final das coisas, o que o filho mais velho queria não era o pai, eram as coisas que o pai poderia oferecer. Tanto o mais novo quanto o mais velho não queriam o pai. Ambos queriam aquilo que o pai poderia oferecer. E aqui está um fato muito importante e muito relevante nessa parábola. Porque o filho mais novo, que talvez seja aqueles que são vistos por nós, que estão mais distantes de Deus, na parábola, ele se arrepende. É encontrado pelo pai. Já o filho mais velho, não. Porque estava muito cheio de si. Irmãos, cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos as nossas experiências com o Senhor. Alguns 30, 40, 50 anos de caminhada com o Senhor. Outros começando agora. Mas o maior perigo que nós podemos correr na vida cristã é a religiosidade. A religiosidade é a mentira que é contada pela religião e por nós mesmos, achando que nós somos merecedores de alguma coisa da parte de Deus. E nós começamos a achar que por causa das nossas ações, Deus tem que nos abençoar. O filho mais velho, ele diz exatamente isso para o pai: eu estou aqui contigo, pai, eu não saí da tua casa, eu faço tudo, eu obedeço tudo que o Senhor faz, e o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Pai, eu obedeço para que o Senhor possa me dar algo em troca. Pai, faço o que faço para que o Senhor possa dar a mim aquilo que eu mereço, porque afinal a minha conduta, ela é espetacular. Performance não impressionam ao Senhor. Estética não impressiona o Senhor.
Deus não fica mais alegre comigo porque eu vim de blazer hoje. Só vim porque estava fácil, estava na mão ali, eu usei ontem, né? Deus não fica mais impressionado contigo porque você é um dizimista fiel. Deus não se impressiona porque você está todo domingo aqui na igreja. Não ache que porque você vive esse tipo de vida, Deus tem a obrigação de te abençoar. Por que fazemos o que fazemos? Por que somos participantes das coisas de Deus? Por que estamos aqui? Se o motivo é para que transformemos Deus no meio para alguma coisa, isso é idolatria. Deus jamais pode ser um meio para alguma coisa. Deus é o fim das nossas vidas e é o que mais importa. Ele é suficiente. O Pai é suficiente. Não a herança do Pai. O Pai é suficiente. Ambos filhos estavam equivocados, porque estavam olhando para a herança que o pai podia dar e não conseguiam contemplar que nessa parábola que Jesus contava a respeito de publicanos e pecadores, fariseus e escribas, eles buscavam aquilo que Deus podia dar e não buscavam o Deus que podia dar as coisas. Essa parábola fala para você, irmão. Essa parábola fala para mim. Há duas maneiras equivocadas que nós podemos achar que podemos viver uma vida e alcançar a salvação. Por mais que isso talvez não seja costume para os irmãos, mas se caminharmos aí pelas ruas, e talvez alguns pensem assim, talvez alguns achem que salvação é viver a vida à sua maneira. Como eu disse, afinal, Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente viva uma realidade de vida para a nossa alegria. Essa é a primeira mentira contada. Esse é o primeiro engano, porque achamos que isso é salvação, isso é liberdade. Mas não, na realidade isso é uma vida escravizada. A segunda mentira é achar que salvação é viver uma vida com muita moralidade, como eu tenho dito até aqui, com a expectativa de que quanto mais obediente eu for, mais recompensado eu serei por Deus, pois afinal, eu mereço receber o melhor do Senhor, pelo quanto sou obediente e pelo tanto que eu tenho aberto a minha mão para agradar a Deus. Eu vou à igreja, eu sou ativo nas ações da igreja, eu ajudo os necessitados, eu acho justo então que eu receba alguma coisa em troca. Não é isso que o Evangelho diz. A religiosidade diz, obedeça para que você seja abençoado. O Evangelho diz, porque eu fui alcançado por Cristo Jesus, porque Ele me resgatou, porque Ele me abençoou, posso então ser obediente. O Evangelho é totalmente contrário daquilo que a gente tem visto por aí. Irmãos, isso pode parecer muito claro e evidente, mas não é não. Quando eu estava de férias com a Raíssa, nós estávamos lá no hotel, lá no Espírito Santo, e aí o Pedro colocou uma música para tocar do coração. Como é que é o nome daquela música? Faz tutum, faz tutum. É uma música de criança, né? E ele pega o celularzinho e fica, coração, coração, porque ele bota para ouvir, aí ouve a palavra dele, né, e procura a música lá. Ele clica lá, faz tutum, faz tutum. Uma parte da música diz assim, me ajuda aí, amor. Quanto mais obediente eu for, mais eu serei abençoado. A gente canta isso, irmão. Isso é uma música de criança. Isso é religiosidade. Pode parecer evidente, pode parecer óbvio. Pastor, tudo que o senhor falou até aqui é óbvio. É verdade, é óbvio. Mas isso continua entranhado na nossa vida.
Porque nós estamos inseridos numa cultura da meritocracia, de que eu posso fazer e quanto mais eu faço, mais eu terei retorno daquilo que eu estou fazendo. Essa é a teologia do filho mais velho. Eu só estou reafirmando isso porque eu quero que os irmãos percebam que tanto aqueles que estão lá fora, que dizemos que estão lá fora, que ainda não foram resgatados pelo Senhor, quanto nós que estamos aqui dentro, precisamos estar vigilantes para que em nós a religiosidade não preencha o nosso coração e nos tornemos como o filho mais velho e vivemos uma relação com o Senhor não pelo desejo pelo Pai, mas pelo desejo por aquilo que Ele pode ofertar a cada um de nós. A lição que eu quero trazer, em terceiro e último lugar aqui nessa manhã, é que na realidade, o sentido dessa parábola que Jesus conta, é porque aqui ele está mostrando o Evangelho. E o filho mais velho aqui, que ele quer ensinar, é o próprio Cristo Jesus. O filho mais velho na parábola é o próprio Cristo Jesus. Diferentemente do filho mais novo daquela parábola, que tinha um irmão mais velho, que quando ele esteve longe do pai, o filho mais velho se irrita porque ele é resgatado, se irrita porque foi gasto alguma coisa pelo pai para que ele pudesse ser recebido de volta. Nós temos um irmão mais velho que não passa por isso. Talvez você fique pensando, de onde você está tirando isso, pastor? Que ele é o nosso irmão mais velho? Eu quero ler um texto para você. Bota na tela, por favor. Hebreus capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Está ali sendo projetado. Diz assim: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Versículo 12, por favor. Dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus é aquele que não deu da sua parte, no sentido de, porque tudo que o filho mais novo recebeu ali do pai, quando ele retorna para casa, anéis, sandálias, roupas, tudo isso, lembrem, faz parte da herança do filho mais velho. Porque quando o filho mais novo foi embora, o pai dividiu a sua herança e deu para o filho mais novo aquilo que lhe cabia. Quando ele volta sem nada, o pai dá a ele novas coisas, anel, roupa, sandália, correto? Isso tirou da parte de quem? Do filho mais velho. Por isso o filho mais velho fica indignado. Você está tirando da minha parte para esse seu filho que gastou tudo com prostitutas. Você está tirando daquilo que me cabe para dar para esse cara. Jesus é aquele que não deu das suas sandálias, da sua vestimenta, do anel ou do novilho. Na realidade, Jesus é o próprio Cordeiro de Deus, que se deu para que eu e você, filhos mais novos, pudéssemos ser recebidos pelo Pai. Jesus é o irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o seu irmão mais velho, que possibilitou tudo que era necessário para que nós fôssemos recebidos de volta em casa, para que nós pudéssemos ser recebidos pelo nosso Pai. Jesus é aquele que se deu em nosso favor. Mas Jesus é aquele que se deu não chateado, não irado, como os fariseus e os escribas, que estão associados ao filho mais velho, ficavam quando Jesus sentava-se à mesa com os pecadores.
Jesus fazia isso com o coração grato, porque ele entendia que a sua missão era resgatar nós, que somos os filhos mais novos. Jesus é o filho mais velho. Jesus é aquele que possibilitou o seu resgate, meu irmão. O seu resgate, minha irmã. O meu resgate. Jesus é aquele que disse: Pai, deixa que eu busco. Deixa que eu busco não o seu filho, deixa que eu busco o meu irmão. Deixa que eu saio daqui de casa e não fico aqui esperando ele voltar. Deixa que eu vou até ele e vou trazê-lo. E quando trazê-lo, o Senhor nos abraçará. Jesus é o filho mais velho que faz isso comigo e com você. Jesus é o filho mais velho que diz: vocês, fariseus e escribas, que acham que a vida que vocês vivem deve ser nessa perspectiva de ter o que eu tenho para oferecer, alegre-se com o Pai de vocês e saibam que vocês agora, como foram chamados para serem do filho mais novo, tornarem-se agora o filho mais velho de muitos outros filhos mais novos que precisam ser resgatados. Vocês, escribas e fariseus, são chamados para sair desse tipo de vida, dessa perspectiva de vida. São chamados para que vocês possam ir ao encontro dos filhos mais novos que estão perdidos. Não fiquem em casa murmurando. Não fiquem em casa reclamando. Não fiquem em casa chateados, porque quando o filho mais velho é resgatado, você acha que aquela pessoa não é merecedora. Deixa eu te falar uma coisa, você também não é. O meu pecado e o seu pecado é tão grave, que foi necessário Deus morrer em seu lugar. Não haveria outra possibilidade, não haveria outra coisa a se fazer. Somente uma coisa podia ser feita: o filho mais velho dar a sua vida em seu favor. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus nos buscou, Deus nos resgatou, Deus nos transformou, Deus nos chamou para si, para que possamos nós também ir ao encontro dos mais novos e resgatar aqueles que estão perdidos. Que a gente saiba que essa parábola, e que a gente perceba que essa parábola do Deus pródigo, que foi em resgate, que foi buscar o filho mais novo pródigo e o filho mais velho pródigo, um perdido fora de casa, outro perdido dentro de casa. Mas uma certeza nós temos: sempre vai haver um amor pródigo, um amor generoso, um amor extravagante do Pai, que sempre estará de braços abertos para nos receber de volta para casa. Jesus é o seu irmão mais velho. Se você tem sido o irmão mais novo, saiba que, diferente do filho da parábola, você tem um irmão mais velho. Você tem Jesus. E nessa manhã, Ele veio te resgatar. Mas se você já foi resgatado pelo Senhor, coloque-se na posição de um irmão mais velho e vá atrás daqueles que estão perdidos, porque todo filho mais velho, na perspectiva de Jesus, terá um irmão mais velho, que nos capacitará para que busquemos aqueles que estão perdidos. Não murmurem, não se insultem, não julguem os filhos mais novos, porque você já foi um filho mais novo um dia. E se você foi resgatado, irmão, é você mesmo. O pior dos pecadores, eu mesmo, o pior dos pecadores, eles também podem ser resgatados para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a gente possa usufruir do nosso Pai e do nosso irmão mais velho.